Olá a todos, olá a todas. Vamos continuar aqui nossa aula de história e vamos continuar vendo a, a Idade Média, né? As principais características da Idade Média. Já conversamos na aula anterior a respeito do feudalismo e hoje nós vamos falar sobre o reino dos bárbaros que conseguiu criar um verdadeiro império, né? Um reino gigantesco dentro da Europa feudal, que é o Império Carolíngio ou Reino dos Francos, ok? Que também é citado em alguns filmes, em algumas séries. Ok, galera? Então vamos lá. As principais características aí do Império Carolíngio ou do Reino dos Francos, né? Então, eles se localizavam onde hoje é a atual França, né? Daí o nome França, vem dos francos, né? Um reino bárbaro relativamente duradouro, durou por muitos anos, né? Nós vamos ter duas dinastias principais, ou seja, duas famílias poderosas que vão mandar naquele reino, né? A primeira delas é a dinastia Merovingia, tinha esse nome porque eles descendiam de Meroveu, um herói franco, ok? E depois nós vamos ter a ascensão da dinastia Carolíngia, tem esse nome por causa de Carlos Magno, Carlos Martel, Carlos Carlos, ok? Então vamos lá, o início do reino dos francos, eles eram um reino bárbaro, né? Ou seja, eles eram politeístas, mas eles vão se converter ao cristianismo, eles viram que o cristianismo era ah, uma verdadeira força política e cultural dentro da Europa, e aí eles vão ah, entrar dentro do cristianismo. A todo momento, ao longo dessa aula e da próxima, vocês vão ver que política e religião vão estar muito entrelaçados. Política e religião vão ser coisas muito próximas dentro do reino dos francos. Então não se esqueça isso. Uma das principais características desse período é que política e religião vão ser praticamente namorados. Então Clovis, né, um rei franco, ele vai em 496 se converter ao cristianismo. Então ele abandona o politeísmo, se torna cristianismo para aumentar a relação que ele tinha com a Igreja Católica, que já era uma instituição muito poderosa naquele período. Okay? Então eles vão conquistar a Gália, que é a parte sul da França. Vai ter um período de ruralização, ou seja, as cidades elas vão passar por um processo de abandono, né? Também por causa do final do Império Romano. Muitas pessoas vão viver no campo, vão distribuir as terras entre o clero, ou seja, entre a igreja e as famílias mais ricas. Ele vai distribuir os principais reis daquele período, né? Só que o poder, preste atenção, o poder era fragmentado, ou seja, o poder, eles tinham um rei, mas esse poder não estava sempre na mão desse rei, ou seja, o poder não emanava só do rei. É por isso que nós vamos ter um período na dinastia Merovingia em que eles serão chamados de reis indolentes. Os reis de dinastia Merovingia eram reis que não tinham moral, eram reis incompetentes, né? Então eles eram chamados de indolentes, ou seja, reis preguiçosos, reis incompetentes. E devido a eles ter reis incompetentes, quem vai mandar de verdade serão os mordomos do paço, ou mordomos do palácio. Eram como se fossem primeiros ministros. Eles estavam abaixo do rei, né, no papel, mas na prática quem tomava as principais decisões eram os mordomos do paço ou mordomos do palácio. É daí que nós vamos falar sobre o nosso primeiro Carlos, o Carlos Martel. Ele ficou muito famoso porque ele impediu a islamização da Europa, podemos dizer assim. Os mouros, que eram os muçulmanos que já tinham conquistado a Península Ibérica, onde hoje é Portugal e Espanha, estavam avançando com suas tropas para dentro da Europa. E Carlos Martel, em 732, vai vencê-los na famosa Batalha de Poitiers. Então, Carlos Martel, que era o mordomo do paço da dinastia Merovingia, ele vai vencer os árabes, né, lá na França, na famosa Batalha de Poitiers. E isso vai impedir o avanço dos muçulmanos sobre toda a Europa, né? Alguns gostam de dizer que se não fosse essa vitória de Carlos Martel sobre eles, o mundo hoje seria completamente diferente, porque a Europa já estaria completamente islamizada. O berço da Igreja Católica teria passado por um processo de islamização e o mundo seria com certeza muito diferente do que nós temos hoje. Então Carlos Martel, ele foi um verdadeiro herói para o catolicismo, para o cristianismo da época, porque ele rompeu essa onda de islamização que estava acontecendo na Europa. Ok? Então ele era um mordomo do paço, tinha muita moral porque os reis eram indolentes, e ele se tornou um dos homens mais famosos e respeitados dentro do reino dos francos. Carlos Martel, o nosso primeiro dos Carlos. Por que o primeiro dos Carlos? Porque
Então vamos ter um outro que será mais famoso ainda do que ele. Ó, uma questão aqui comentada a respeito da Batalha de Poitiers. Ó, observem comigo. A importância da Batalha de Poitiers em 732 no contexto da história da Europa justifica-se em função de que estão perguntando a respeito da Batalha de Poitiers. Os cristãos foram derrotados pelos árabes. A gente já elimina essa, porque quem ganhou foram os cristãos. Os cristãos não foram derrotados pelos árabes. Já vamos para a próxima. A derrota árabe frente ao reino dos francos impediu a islamização do Ocidente. Perfeito essa daqui. Ó. A derrota dos árabes, os árabes foram derrotados pelo reino dos francos, né, liderados por Carlos Martel, impediu a islamização, ou seja, o processo de retirada do cristianismo e substituí-lo pelo islamismo, ok? E vamos ver as outras, porque estão erradas. A partir daí teve início a Guerra de Reconquista na Península Ibérica. Não, a Guerra de Reconquista veio um pouquinho depois. Com essa vitória, Carlos Martel se tornou imperador dos francos. Não, ele não vai se tornar imperador dos francos depois disso. Esse evento assinalou o limite da expansão cristã no Mediterrâneo. Também não foi a partir desse evento que os cristãos vão ter o domínio do mar Mediterrâneo. Ok? Então, justifica-se em função de quê? Da B. A derrota árabe frente ao reino dos francos impediu a islamização do Ocidente. Ok, pessoal? Então vamos lá. Ó. Depois da dinastia Merovingia, a gente vai ter a ascensão da dinastia Carolíngia. Ok? Vamos falar sobre os principais nomes, as principais lideranças dessa dinastia, ou seja, dessa família. O primeiro deles é Pepino, o Breve. Não é Pepino Breve por ele ter tido um governo breve, não. É Pepino Breve porque ele era baixinho. Então, ele mal começava, já terminava, era um cara breve. Daí o seu apelido de Pepino, o Breve. O que é que ele vai fazer? Vai expulsar os lombardos da Península Itálica. Os lombardos que eram um povo bárbaro que vivia aqui, onde hoje é a Itália. Vai doar muitas terras e muitas riquezas para a Igreja Católica, lembrando que política e religião vão estar sempre muito ligadas, pessoal. Não esqueçam desse detalhe. Como ele doou muitas terras para a igreja vai dar total apoio a Pepino Breve. Observe, pessoal, que essa relação, esse namoro entre igreja e política, ela acontece porque ambos tinham a ganhar. Os francos viam que a Igreja Católica tinha um poder muito forte sobre a população. Entende? Se a gente quer ter o respeito do povo, nós temos que ser cristãos, porque a maioria do povo é cristão. E a igreja viu neles uma maneira de aumentar suas riquezas e suas terras. Por quê? Para onde o reino dos francos crescessem, consequentemente o catolicismo também iria crescer. Então, o que é que vai acontecer? Quanto maior fosse o império dos francos, maior também seria a Igreja Católica. Então, um lavava a mão do outro. Eu entro com os meus soldados, você entra com os seus ensinos, sua cultura, que vai ajudar a controlar o povo. Ok, pessoal? Então, depois de Pepino Breve, nós vamos ter Carlos Magno. Observe nesse mapa aqui a quantidade de terras, a extensão do reino dos francos durante o governo de Carlos Magno, pessoal. Gigantesco, né? Faltando apenas a Península Ibérica, né? Porque estava na mão dos mouros, ok? E também aqui nós tínhamos o Império Bizantino, lá da parte oriental do Império Romano que tinha sobrado, ok? Então tudo isso aqui, sacou que você que conhece, goiaba, bege, enfim, né? Não sei nem se existe uma cor chamada goiaba, mas é parecido. Esse bege aqui, pessoal, tudo isso aqui era as terras de Carlos Magno. Então observe que com ele houve um auge, né? E é com Carlos Magno que nós vamos ter as guerras de conquista, né? E não com Carlos Martel. Com Carlos Magno vamos ter as guerras de conquista, onde ele vai conquistar muitas terras. Vai ter um império tão grande que ele vai ter que criar alguns dispositivos para governar, para facilitar o seu governo e o controle, para facilitar a administração dessas terras. Vai doar terras para nobres, né, onde vai criar aquele laço de dependência, eu recebo uma terra de você, então eu juro fidelidade a você. Isso era muito comum, porque isso existia desde a época dos bárbaros. Isso era uma característica bárbara que existia ainda
depois que eles se converteram ao cristianismo. Nós vamos ter uma relativa centralização do poder, já que Carlos Magno tinha um nome muito forte, ele tinha um poder muito grande, então aqui ele não era o que a gente podia chamar de um rei indolente, um rei preguiçoso. Não, Carlos Magno era um homem super competente e que governava de maneira primorosa, mas não governava só. Então é por isso que essa centralização era relativa. Por quê? Porque ele dividia o seu governo com os missi dominici, né, que eram funcionários imperiais. Então, ele estava lá no topo, mas abaixo dele tinha uma gama de funcionários públicos para ajudar na administração dele, ok? Então, ele vai ter o apoio da igreja, como todos os outros anteriores, vai tentar reconstruir o Império Romano Ocidental, reerguer aquele império que tinha acabado em 476, ele vai tentar criar novamente aquele grande império de outrora, da Roma Antiga, vai dividir o império em 300 partes, né? Os condatos, os ducados e marcas, né? As marcas eram as terras que ficavam nas fronteiras, que elas marcavam os limites do império. Os condatos eram as terras dadas aos condes, os ducados eram as terras dadas aos duques, todas pessoas fiéis a Carlos Magno. Vai criar os funcionários imperiais, como eu falei, os missi dominis, e ele vai escrever as leis em livros, que eram as capitulares. As leis daquele império eram chamadas de capitulares, ok? Na cultura, vamos ter o famoso Renascimento Carolíngio, né? Ele vai mandar preservar todas as obras lá da Grécia, da Roma, as obras que ele conseguia preservar, ele mandava os monges transcrevê-las, né? Então, as escolas eclesiásticas, clássicas, todas as obras antigas da igreja e de Roma serão preservadas. Então, é um renascimento cultural dentro do Império de Carlos Magno, né, do Império Carolíngio de Carlos. Depois nós vamos ter o seu filho, depois da morte dele vem Luís, o Piedoso, né, vai governar de 814 até 841, mas após a morte de Luís XIV e durante o seu governo que nós vamos ter o enfraquecimento. Ele não vai conseguir manter a hegemonia e o poderio, o crescimento do império que Carlos Magno ele tinha conseguido. Então, o filho de Carlos Magno não vai conseguir levar para frente toda aquela grandiosidade, ok? Agravamento da descentralização política. Como ele não vai ser um bom administrador como o pai, o poder vai começar a se enfraquecer e ficar dividido entre vários burocratas. E aí, depois que ele morre, vai ter uma disputa pela sucessão imperial. Depois que Luís o Piedoso morre, vai ter aquela briga entre os filhos para saber quem é que vai ser o novo imperador. E esse racha vai dividir o império em 3 pedaços. Essa divisão, para acabar a confusão entre os 3 filhos, ela vai ser resolvida no Tratado de Verdun. Tratado de Verdun, de 1843, vai ter a divisão do império em 3 novos reinos. No ocidente, o reino de Carlos o Calvo, é onde hoje é a atual França. No centro, Lotário, né, a atual Itália e Suíça, é o reino de Lotário, ou Império Lotaríngio. E lá no leste, né, no oriente, Luís o Germânico ficou com as terras que hoje fazem parte da Alemanha. Então, observe, pessoal, que agora a gente está começando a ver algumas explicações, algumas lógicas que mostram por que a Europa é dividida da maneira que é hoje, né? Essa formação geopolítica da Europa, ela começou a ser fomentada há mais de 1000 anos, né? E aqui é um desses exemplos aqui. Então, o Império unificado em Carlos Magno, depois de Luís Piedoso, se dividiu em 3. Outra questão comentada a respeito dessa divisão aí. Luís o Piedoso, sucessor de Carlos Magno, manteve o Império unido. Com sua morte começou a crise política, caracterizada de um lado pelas invasões normandas e de outro. Tá? Então, essa unidade territorial que foi mantida até Luís Piedoso começou a ruir, né? Um dos motivos foram as invasões de outros povos. E de outro, pela disputa entre seus sucessores, que acabaram mantendo a unidade do Império através do Tratado de Verdun. O Tratado de Verdun, meu povo, aquele tratado lá, esse aqui, que dividiu o Império em 3. A pergunta vai falar sobre ele. Pela disputa entre seus sucessores, houve uma disputa sim,
que acabaram mantendo a unidade do império. Não, o império foi dividido em 3. Então essa A está errada. Pela divisão do império em 3 reinos, ó, através do Tratado de Verdun. Então a correta é a B. Ok? A correta é a B. Pela divisão do império em 3 reinos, através do Tratado de Verdun. Então não esqueça, o Tratado de Verdun dividiu o império agora em 3 reinos. Ok? Ó. Outras características aí, a gente estava vendo tudo que a gente viu até agora, na aula anterior e nessa, a gente estava vendo características da Alta Idade Média, ou seja, do apogeu do reino dos francos e também do feudalismo. E agora a gente chega na Baixa Idade Média, pessoal. Então vamos ver as características da segunda fase da Idade Média e a sua fase final, ok? Alta Idade Média, esplendor dos francos e fortalecimento do feudalismo. Baixa Idade Média, decadência do sistema feudal, ok? Então vamos lá. Por que o feudalismo vai acabar? Observe, pessoal, basicamente por características econômicas. Estruturação do modo de produção capitalista. Por quê? Porque o feudalismo aos poucos vai começar a ser substituído pela economia de mercado, ou seja, pelo capitalismo. Você tem que trabalhar, pegar dinheiro, gastar, fazer o que você quiser com o seu dinheiro e tudo mais. E não mais aquele negócio do feudalismo onde tudo era controlado pela igreja e pelo senhor feudal. As transformações básicas aí que vão gerar a decadência do feudalismo. A autossuficiência do feudo, que o feudo produzia tudo que necessitava, agora passou a ser economia de mercado. Ou seja, você não produz tudo que precisa, você compra o que precisa. Agora é diferente. Você compra e vende coisas e não produz o que precisa e acabou. Com isso, pessoal, com esse mercado surgindo, com esse comércio, vai surgir um novo grupo social, que é o dos comerciantes, que aqui nós vamos chamar de burguesia. Por que burguesia? Porque cidades medievais se chamavam burgos. Então, os comerciantes e moradores dos burgos eram a burguesia. Ok? Com isso também, nós vamos ter a substituição dos senhores feudais pela formação das monarquias nacionais. Reis e senhores feudais muito poderosos agora vão dominar grandes áreas de terra e vão formar países, né, governados por um rei. E esses países são as monarquias nacionais, que nós vamos falar melhor sobre elas em outra aula. Ó, uma das características da Baixa Idade Média, o crescimento populacional. As invasões bárbaras, os ataques bárbaros vão diminuir, as pessoas vão viver melhor. Se vão viver melhor, vão consumir mais. Então, fim das invasões bárbaras, maior consumo de alimentos, né? Os excedentes populacionais, ou seja, o feudo estava ficando pequeno para a quantidade de pessoas que viviam neles. Então, para onde é que essas pessoas irão? Para as cidades. Então, graças ao excedente populacional, ou seja, tinha gente demais no feudo, qual é a solução? Voltar para as cidades. Então, as cidades voltam a existir e junto com as cidades nós vamos ter o aumento do comércio e também o aumento da criminalidade, porque muitos não vão ter como viver, ter como trabalhar, e o que é que vão fazer? Vão viver na criminalidade, na vagabundagem. Uma coisa também que vai favorecer bastante ao fim do feudalismo é o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, pessoal. Ou seja, o moinho, o arado, a produção vai aumentar muito, ou seja, vai ter muito mais alimentos dentro do feudo. E o que é que você faz com o alimento que sobra? Você vende. Então, o feudo produz mais alimentos, a população aumenta. O que você faz com o alimento que está sobrando? Você vende, ou seja, comércio. Leva para uma feira e vai fazer comércio dentro das cidades. E a população que aumentou muito, não está mais cabendo no feudo, para onde é que ela vai? Para as cidades também. Então, as cidades agora vão voltar a ser o polo econômico e político da Europa. Ó, uma coisa que vai acontecer aí nesse período é o movimento cruzadista. Foi um movimento religioso e militar dos cristãos para a retomada da Terra Santa. Jerusalém tinha sido conquistada pelos muçulmanos e o Império Bizantino mandou cartas pedindo socorro à Igreja Católica Ocidental. Olha, venham ajudar aqui a gente, para a gente tomar Jerusalém de volta, porque senão a próxima cidade que vai ser tomada pelos muçulmanos é Constantinopla. E isso aconteceu, né, em
453. Isso chegou até a acontecer. Mas no século XI até o século XIII ainda lutavam-se para proteger o Império Bizantino. A Igreja Católica Oriental e a Igreja Católica Ocidental se uniram para expulsar os muçulmanos da Cidade Santa, da Terra Santa, que é Jerusalém. Então, foram excursões militares, mas com objetivo religioso, de tomar Jerusalém dos muçulmanos, ok? Ó, o movimento cruzadista vai ajudar a levar aquele excedente populacional. A Europa estava cheia de gente, vários feudos lotados. Então, como é que eles faziam? Pegavam a população que não tinham o que fazer, não tinham que trabalhar, não tinham onde viver, davam a espada e mandavam para Jerusalém para eles lutarem lá, né? Então, você ia, se você lutasse e morresse lá, você teria seus pecados perdoados, você iria para o céu. A Igreja Católica prometeu um monte de coisa para estimular a população aí querer lutar lá. A nobreza vai esquecer os objetivos religiosos e vai para lá apenas em busca de terras e de riquezas, né? Muitos iam só para enriquecer em busca de aventuras. Achavam uma cidade, ficavam por lá, pilhavam essa cidade, saqueavam essa cidade. Outros arrumavam um casamento e nunca mais nem se lembrava de Jerusalém. A Igreja Católica prometia a absolvição dos pecados e a cura de enfermidades para aqueles que lutassem pela liberdade da cidade santa de Jerusalém, ok? Os mercadores italianos vão ver nas cruzadas, né, uma forma de aumentar o seu comércio. A Itália era conhecida pelos seus grande número de comércio. Logo, é uma região peninsular e vai favorecer bastante o crescimento econômico deles. Nós temos 8 cruzadas oficiais e 2 extraoficiais lideradas por reis e mercadores. As cruzadas deram certo, Bruno? Não, as cruzadas não deram certo. Jerusalém não foi retomada dos muçulmanos. Por quê? Porque, pessoal, ao longo do caminho, muitos desses guerreiros e nobres e reis que estavam indo lutar as cruzadas trocavam o objetivo religioso pelo econômico. Eles iam apenas atrás de riquezas e abandonaram Jerusalém. Só a primeira cruzada que chegou a tomar Jerusalém por alguns meses, mas depois logo perdeu para os muçulmanos. Então, as cruzadas foram um verdadeiro fracasso militar e religioso, mas foi um verdadeiro sucesso econômico. Por quê? Porque reativou as rotas econômicas que tinham na Europa. Ok? Então, próxima aula a gente continua. Forte abraço.